Beleza, galera? Bem-vindos de volta, professor Regis Ribeiro. Que legal! Bom, já percebi que você está craque em função do segundo grau. É isso aí. Então agora nós vamos avançar um pouco mais o conteúdo. Olha quem está aqui hoje, a aula de número 3. Falaremos sobre imagem da função e pontos de máximo ou mínimo. Legal? O que será que esses caras prometem pra gente aí dentro? Prepare suas ferramentas, principalmente a apostila de número 2, capítulo 2, porque vai começar. Que legal! E estrelando, professor Regis Ribeiro. É isso aí, galerinha do meu primeirão. A parada é a seguinte: parabéns por estar cumprindo com as suas obrigações. É assim que tem que ser, o seu sucesso está próximo, tá certo? Pode ter certeza disso. Bom, já vimos função do segundo grau, já vimos gráfico. Hoje nós veremos na aula 3, conjunto imagem, pontos de máximo e mínimo da função do segundo grau. Legal? E de quebra também veremos sinais da função, da mesma forma que nós já vimos outrora. Legal? Então, vamos lá. Apostila 2, capítulo 2, partiremos da página 44. Função polinomial de grau 2, a famosa função do segundo grau. Conjunto imagem, valores de máximo e mínimo ou pontos de máximo e mínimo e também sinais da função. Com licença, estou passando na sua frente, vou pegar o meu white e meu yellow e nós vamos começar. Bom, galerinha, imagem de uma função real, ou seja, que liga os reais nos reais. Lembra, lá na definição de função, quando o Negrão definiu para vocês, domínio da função, o Negrão definiu bem tranquilo. São todos os valores de x onde a função existe. Vou repetir. Domínio de uma função são todos os valores reais de x aonde a função existe. Esses reais não precisa nem lembrar dele, é só saber que são todos os valores de x onde a função existe. E no caso da imagem, são todos os valores de y onde a função existe. Grava isso que eu estou te dizendo. Imagem de uma função são todos os valores de y onde a função existe. Mas eu vou te mostrar que a bula de remédio te diz. Se liga. Imagem de uma função. A definição. A imagem de uma função nada mais é que y pertencente aos reais, ou seja, para todo y pertencente aos reais, y igual a f de x. Ou seja, todos os y que conseguem representar a função. Olha o gráfico aqui, ó. Tá em... Opa, vamos pôr a mesma cor, né? Temos um exemplo do gráfico aqui. Esse cara é a nossa f de x. Legal? Sujei aqui. Beleza? Em outros departamentos, eles marcam, eu vou marcar daqui a pouco o que eu mostrar aqui para vocês. Bom, repara uma coisa, que eu comentei que domínio de uma função são todos os valores de x, ou seja, todos os valores reais, onde a função existe. Se você olhar aqui nesse gráfico, repara que ela está começando nesse ponto aqui, ó. Para cá não tem gráfico, então ela está começando no menos 1, certo? E aí, como são todos os valores de x, eu estou marcando em cima do eixo x, ó, de branquinho, todos os valores onde a função existe. Ela existe aqui, ela existe aqui, ela existe aqui, ela existe aqui, ela existe aqui embaixo, ela existe ali, ela existe lá. E ela para exatamente aqui no 9. Bolinha fechada aqui e bolinha fechada aqui. Então, ou seja, o domínio dessa função, que são todos os valores de x onde ela existe, começa no menos 1, certo? X maior ou igual a menos 1 e termina no 9. Em outras formas, você poderia expressar assim, do menos 1 até o 9, com colchetes fechados. Isso é o domínio. Agora, o que é a imagem? São todos os valores de y onde a função existe. Cara, vamos analisar agora o y onde a função existe. Saca só. Vou colocar em amarelo agora, hein? Repara que aqui no y igual a 5, daqui para cima, você está vendo o gráfico? Eu não estou vendo, certo? Mas daqui para baixo, sim. Então, exatamente nesse valor de y igual a 5 existe função. Aqui, ó. E descendo existe função. Ó, ela aqui, 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 ó. Existe. Ah, professor, aqui não existe mais. Claro que existe. Olha aqui, ó. Aqui existe, olha aqui, ó. Aqui existe nas raízes, ó. Raiz aqui, 6 é uma raiz, 8 é uma raiz. Existe. Descendo também existe, mas até onde? Até o y igual a menos 2.
Se ligou? Esses caras aqui em amarelo representam a imagem da função f de x. Esses caras em branco, eles representam o domínio da função f. Olha que lindo! Então a imagem são todos os valores de y onde a função existe. Então vamos determinar a imagem neste caso. Saca só. Eu sei que ela começa, o menor valor é aqui no menos 2. Então vai do menos 2 até onde? Até o 5. Os sinais. E aqui no meio quem eu coloco? X? Não! Aqui no meio é o y. Ah, y. A desigualdade é sempre para esse lado. Como a bolinha está fechada aqui também vale. O menos 2 vai na brincadeira, ó. Tá certo? A bolinha está fechada aqui, perdão. Menos 2 vai na brincadeira. E o 5, como está fechado, também vai. Então aqui o sinal de igual. Beleza? Lembra das desigualdades lá no 9º ano? Intervalos reais? É essa pegada. Por isso que eu digo que, atenção, nesse caso aqui é o próximo passo que nós vamos dar lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá e eu volto aqui, com esse mesmo detalhe, y pertencente aos reais, tá ok. Vou representar de uma outra forma essa definição. Bom, deu para enxergar no gráfico a imagem da função? Boa, são todos os valores de y onde a função existe. Aqui o professor escreveu máximo ou mínimo, mínimo ou máximo. Nesse caso tem uma diferença pequena, mas tem entre valores de máximo ou mínimo, ponto de máximo ou mínimo. Muita atenção que eu vou explicar. Bom, quando nós temos uma função do segundo grau, ax² mais bx mais c, certo? Quando a é maior do que zero, por que eu não esbocei aqui? Porque a gente já está falando dela. Quando a é maior do que zero, boca feliz, um cara positivo com cavidade para cima. Repara uma coisa. Daqui para baixo, existe função? Não. Eu estou vendo o gráfico daqui para cima. Então, a imagem desta função começa aqui e vai embora. Ó. Vai embora. A imagem dessa função é y maior ou igual ao y do vértice. Beleza? Y maior ou igual ao y do vértice. Tudo bem? Tranquilo? De boa? Bom, e aí você vai colocar, por exemplo, aqui vai ter um valor. Vamos supor que aqui seja 30. Então y maior ou igual a 30. Fechou. Vai do 30 até o mais infinito. Fácil, extremamente fácil. Estou mostrando só a imagem primeiro. Quando a concavidade é para baixo, o a é negativo, concavidade para baixo, daqui para cima não existe função. Só daqui para baixo. Então a imagem dessa função está do y do vértice para baixo. Então a imagem dessa função é y menor ou igual ao y do vértice. Se aqui vai ser o valor, vai vir para cá. Certo? Y menor ou igual. Então é menor ou igual, vamos supor que aqui seja 10, ó, y menor ou igual a 10. Fechou. Esses caras são as imagens da função, igual eu mostrei no quadro anterior. Agora, que são elas? Quando a concavidade é para baixo, repara. Aqui tem função? Tem. Existe um valor menor do que esse? Tem, tá aqui, ó. Que legal. Existe um valor de y menor do que esse? Tem, tá aqui, ó. Existe um valor de y menor do que tem, tá aqui, ó. Existe um valor de y menor do que esse? Tem, tá aqui, ó. Existe um valor de y menor do que esse? Não existe. Parou. Porque daqui ela já começa a subir de novo. Parou. Então você há de convir comigo que esse cara é o menor valor? Se ele é o menor valor, esse cara aqui nos dá ponto de mínimo. Porque é o menor valor. Então, quem é o ponto de mínimo? O ponto do vértice. X do vértice e Y do vértice. Ponto de mínimo. Concavidade para cima, eu chego num limite lá no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Legal? Então é o valor de mínimo. Agora olha quando a concavidade é para baixo. Negativo, é um cara negativo, boca triste e concavidade para baixo. Tem valor de y menor que esse? Tem. Essa parábola continua descendo aqui. Vai parar em algum lugar? Não. Vixe, vai lá para o menos infinito, vai embora. Não tem parada. Então vamos subir. Vamos subir. Tem valor de y maior que esse? Tem, tá aqui, ó. Tem valor de y maior que esse? Tem, tá aqui, ó. Tem valor de y maior que esse? Tem, tá aqui, ó, no vértice. Tem valor de y maior que esse? Não tem. O gráfico para ali, ó, depois ele começa a descer. Não tem. Então, quando você vê uma montanha, você chega no topo, é o lugar mais alto que você pode chegar. Então, quando isso acontece,
esse vértice aqui é ponto de máximo. Legal? Quem é o ponto do máximo? O vértice. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, além de você identificar a imagem, você já sabe que o y do vértice te dá aonde começa a imagem e automaticamente ele te determina se é ponto de máximo ou mínimo de acordo com a concavidade. Legal? Então o lance é o seguinte, quando falar em ponto, eu falo em todo o vértice. Falou em ponto de máximo ou mínimo, eu falo em todo o vértice. Falou de valor, olha só, quando o cara falar de valor, de máximo ou mínimo, ele só quer, máximo ou mínimo, somente o y no vértice. Beleza? Que você já sabe que ele é menos delta sobre 4A. Falou de valor, somente o y do vértice. Quando o exercício tocar no assunto valor, de máximo ou mínimo. Quando ele tocar em ponto de máximo ou mínimo, são todas as coordenadas. Quando ele se tratar do x, ele vai afirmar para você qual é o valor de x mínimo ou máximo. Aí ele quer o x do vértice, certo? Ou ele vai tocar no assunto num ponto de máximo ou mínimo, ou no valor de máximo ou mínimo, quem é a abscissa? Qual é a abscissa de máximo ou mínimo? Aí ele vai te direcionar para o x. Quando não, se ele falar apenas me dá o mínimo, valor mínimo, me dá o valor de máximo. Quando ele falar valor, é y do vértice. Acabou. Então tem três situações. Falou somente valor, é só o y. Falou de ponto, são as duas coordenadas. Certo? Que é y no vértice, tá? Quando ele tratar de x, ele vai falar sobre a abscissa ou o valor do x. Ele vai tocar no assunto. Legal? Bom, então você já percebeu que uma função, ela ou ela é menor do que o y do vértice, ou ela é maior do que o y do vértice no caso de parábola. Nesse caso aqui, de uma função qualquer, existem alguns livros que dizem o seguinte, ela é, olha só, ela tem aqui, repara que ele tem um valor de máximo, y de máximo, sim ou não? 5 é o valor do y no máximo, olha lá, máximo. E o menos 2 é o valor do y do mínimo, olha lá, do mínimo, fica fácil de identificar. Não é uma função de segundo grau, está com muita cara de uma função seno ou cosseno, que você vai aprender no ano que vem, porém, tem valor de máximo e mínimo. Então já fica a dica que função seno e cosseno vai ter valor de máximo e mínimo. Legal? Então, o que eles dizem nesse caso? Y do mínimo menor do que o y, ou menor ou igual, né? Menor ou igual que o y do máximo. Certinho? Em outras palavras, isso quer dizer que a imagem da função são todos os valores de x onde a função existe. Beleza? Tranquilo? Bom, agora nós veremos sinais da função. Não é novidade para você, mas o Negrão vai te lembrar. Tudo bem? Só bate o olho aqui. Vai ter valor de máximo ou mínimo? Concavidade para cima, valor de mínimo. Mínimo, mínimo. Certo? Concavidade para baixo, valor de máximo. Máximo, máximo. Sinais da função. Beleza? Da mesma forma, ele pode te pedir aqui, ao invés de sinais, valores, o Negrão abreviou, tá? Da função polinomial de grau 2. Como funciona? O lance é o seguinte. Dá uma olhadinha aqui, vamos voltar para cá. Galerinha, se esse cara é o eixo x, 8 é raiz, 6 é raiz. Pensa comigo. Aqui no menos 1, o valor da função é positivo ou negativo? O valor da função está aqui, ó. Pá! Positivo. Por quê? O y é maior do que zero. Está para cima do eixo x. E aqui? 0, alguma coisa? Positivo. E aqui? Positivo. E o 5? Claro que é positivo. Positivo, positivo. E exatamente aqui? 0, porque é raiz. 0. E aqui? O valor é positivo ou negativo? De quem? Do y, da função. Deixa eu ver. Aqui é negativo, que isso aqui já é menos 2, aqui deve ser menos 1, alguma coisa nesse sentido. Certo? E aqui? Negativo. E aqui? Negativo. Então, quando a função
o gráfico está acima do eixo x, o sinal, o valor é sempre positivo. Quando está tocando o eixo x, é zero, porque é raiz. Aqui é zero, porque é raiz. Mas eu estou vendo 8. 8 é o valor do x, aonde a função é zero. Legal? E aqui embaixo, do eixo x para baixo, é sempre negativo. Do eixo x para cima, é sempre positivo. Então, isso quer dizer o quê? Quando que uma função recebe o sinal de positivo? Quando a função é maior do que zero. Quando a função recebe o sinalzinho de negativo? Quando a função é menor do que zero. E quando a função é zero? Quando é raiz. No caso da raiz, f de x igual a zero. Brother, nada mais são do que os sinais da função. Beleza? Quando você põe o sinal de igual aqui, além de ser positivo, o zero também vai, porque o zero não é positivo nem negativo. Zero também vai. Se colocar o igual aqui, o zero também vai. Então vamos analisar. Aqui é o x do vértice. Aqui é a mudança de hábito, aquele filme lá, ó. Cereja do bolo. As raízes são os divisores de água. Então, daqui para a minha esquerda, o gráfico está para cima do eixo x ou para baixo? Para cima, professor. Então o sinal aqui é positivo. Do x2 para a minha direita, o gráfico está para cima ou para baixo? Para cima, professor. Então, meu sinal é positivo. Lembrando que nós estamos com delta maior que zero, por isso que me dá duas raízes. Se ele for igual a zero, ou seja, se o delta é positivo, tenho duas diferentes. E agora, repara que o gráfico desse intervalo x1, x2, está para baixo do eixo x. O sinal é negativo. Não importa os valores aqui. O sinal é negativo. Quanto vale aqui? Zero. Por quê? Porque é raiz. Beleza? Então aqui é raiz, certo? Eu não falei o valor do x, eu falei o sinal, o valor da função. É zero. Vamos mais rápido agora? Vamos. As duas raízes agora são iguais porque o delta é positivo. Bom, vamos vir aqui, ó. Depois a gente desce. A menor do que zero, com cavidade para baixo. As raízes são os divisores de água. Daqui para a minha esquerda, o gráfico agora está para baixo. O sinal é negativo. Para baixo, do x2 em diante, o sinal é negativo. Do x1 ao x2 para cima, positivo. Certo? Então, nesse intervalo, f de x maior do que zero. Nesse intervalo e nesse, f de x maior do que zero. Nesse intervalo, f de x menor do que zero. E exatamente nesses pontos, f de x igual a zero, que são as raízes. Beleza? Tranquilo? Nem vou marcar ali agora, porque você já sabe que onde toca é raiz. Ó, aqui é raiz. Ó. Olha o divisor de águas. Raiz é divisor de águas. Quanto vale aqui? Zero. Porque é raiz. Daqui para a minha esquerda, está para cima do eixo x. Positivo. Daqui para a minha direita, está para cima. Positivo. Quando delta é igual a zero, só tem uma raiz, e o a é positivo, não tem sinal negativo. Tem zero, que é a raiz, e os dois extremos positivos. Os dois extremos não. O intervalo de x nos dois ramos. Positivo. Olha quando o delta é zero, mas o a é negativo. Divisor de águas. Opa, passa no meio legal. Certo? Quanto vale aqui? Zero. Por quê? É raiz. Daqui para a minha esquerda, o gráfico está para baixo ou para cima? Para baixo. Sinal é negativo. Daqui para a minha direita, o gráfico está para baixo ou para cima? Para baixo. Sinal é negativo. Então, quando o a é negativo, com cavidade para baixo e o delta igual a zero, só vai acontecer duas situações. Ou o sinal é menor do que zero, ou seja, negativo, ou a raiz, que é igual a zero. Beleza? Tranquilo? E nesse caso, quando o delta é negativo, não toca o eixo x, não tem raiz. Legal? Então não temos divisor de águas. É simples assim. Delta é negativo, com cavidade para cima, porque o a é positivo. O gráfico está para cima do eixo x ou para baixo? Para cima. Todo o intervalo é positivo. Quando o delta é menor do que zero e o a é positivo, todo sinal é positivo, não tem raiz, não tem o valor da função igual a zero e não tem valor negativo. E quando a concavidade é para baixo, também não toca. Repara que o gráfico está inteirinho abaixo do eixo x. Inteirinho. Então o sinal aqui é todo negativo. Nesse caso não vale f de x maior que zero, não vai existir e também não vai existir raiz. Legal? Beleza? Eu tirei um exercício da apostila e montei um desafio
para a gente colocar em prática os exercícios da aula de hoje. Vamos trocar a tela para você resolver junto comigo. Vamos lá. Já chegamos, beleza? Então vamos lá. Página 48, exercício 23. Dada uma função real, dos reais nos reais, f de x igual a 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Quem é o meu A? 2. Quem é o meu B? 5. Quem é o meu C? Menos 3. Como o A é 2, com cavidade para cima ou para baixo? Para cima, boca feliz. Então, o vértice vai estar aqui embaixo. Se o vértice está aqui embaixo, eu já sei que vai ter ponto ou valor de máximo ou mínimo. Mínimo, com cavidade para cima. O mínimo da função ele só falou o mínimo da função. O Negrão tocou no assunto com você. Quando ele pede ponto, aí você tem que pegar o x e o y do vértice, pega as duas coordenadas. Mas se ele pedir o mínimo da função, ou o máximo da função, ou o valor de máximo ou mínimo, é somente o y do vértice. De boa? Então vamos lá. Ele quer o mínimo, y do vértice, menos delta sobre 4a. Legal? Vamos calcular o delta rapidinho aqui, ó. O delta vai ser o discriminante b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ixi, não vai caber aqui, ó. Menos 3. Coube. Legal? Coube, Brian. Igual 5 ao quadrado, 25, menos com menos, mais 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24. O nosso delta é 49. Beleza? Nosso delta é 49. Vamos ver quem é o y do vértice. É o valor de mínimo. Por quê, professor? Com cavidade para cima, brother. Ó. Como o A é positivo, aqui estará o vértice. Ó. Esse valor aqui é o y do vértice. Certo? Então não sei onde estará o y, teoricamente. Ó, dá para saber sim. Como o B é 5, é positivo, o y vai tocar no ramo crescente. Então o y vai passar por aqui, ó. Olha lá. Certo? Então aqui está o y do vértice, ó. Legal? Olha a imagem. Daqui para cima. Do y do vértice para cima. Vamos embora. Y do vértice menos 49 sobre 4 vezes quem é o A? 2. Um abraço para o gaiteiro. O valor de mínimo é y do vértice menos 49 sobre 8. Esse é exatamente esse valor do eixo y aqui. Beleza? Então esse cara é o valor de mínimo. Como é que eu já saberia que seria mínimo? Porque a concavidade é para cima. Tudo bem? Exercício, a sentença B. Olha agora como ele te pede, na sua apostila. O valor de x associado ao mínimo da função. Certo? Ele quer o valor de x associado ao mínimo. Então ele te avisa quando ele quer o x. Ou ele fala a abscissa, ou ele fala o valor do x. Legal? As coordenadas x. Então, quem está aqui neste ponto? Esse ponto é o y do vértice e o x do vértice. Então, na verdade, ele quer o x do vértice. Porque aqui esse ponto de vértice é x do vértice e y do vértice. O y do vértice está aqui. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a. Certinho? X do vértice igual. Menos, quem é o nosso b? 5 sobre 2 vezes a. Quem é o nosso a? 2 também. Senhoras e senhores, o x do vértice que ele me pediu é menos 5 sobre 4. Maravilha? Ficou claro para você quando ele fala sobre valor de mínimo, ou valor de máximo, ou ponto? Qualquer coisa me pergunte. Vamos agora para o desafio do Negrão. Eu estou te dando uma função g de x igual 5 menos 6x mais x ao quadrado. Função com a cara do jeitão que a física gosta de montar. Desse mesmo procedimento, só que eles usam normalmente o t, certo? Ou v. Eu quero na sentença A a imagem de g. B, o valor de máximo ou mínimo. Não sei, eu só quero o valor. Atenção. E os valores para g de x menor ou igual a zero. Menores ou iguais a zero. Quando eu falar de valores, eu estou falando de sinais. Você vai pausar o vídeo, resolver. Na sequência, nós vamos confrontar as resoluções. 1, 2, 3. Pausa o vídeo.
E aí? Resolveu ou cansou de olhar para a cara do negrão? As duas coisas? Vamos lá então. Galerinha, esta função do jeito que está aqui, eu posso escrever assim. X ao quadrado menos 6x mais 5. Beleza? Tranquilo. Ele poderia ter pedido para eu esboçar o gráfico também, mas foi na outra aula, a gente já está craque em relação a isso. Imagem da função. A imagem da função são todos os valores de y onde a função existe. Opa, todos os valores de y onde a função existe. Então, como ele não pediu, eu vou colocar aqui rapidinho. Ô, louco, negrão, pelo amor de Deus. O negócio vai retinho aí, ó. Olha lá, ó. Bem rapidinho. Quem é o meu C? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai passar por aqui, ó. Raízes. Produto C sobre A. Produto dá 5. Soma menos B sobre A. Menos com menos é mais, a soma dá 6. Quem que eu multiplico que dá 5? Dois caras, quando eu somo dá 6. Opa, x1 é 1 e x2 é 5. Fechou. Então aqui no 1 tem uma raiz e no 5 tem outra raiz. Beleza? Olha a brincadeira do negrão. Como é que eu descubro o x do vértice? Menos b sobre 2a, ou o camarada que está no meio das duas raízes. Lembrando, aqui é 1 e aqui é 5. Arruma o 5 aí, negrão, louco. Olha lá, ó. Certo? Então, 1. Quem que está aqui no meio? 2, 3, 4, 5. Não é o 3? Fala pra mim. Não é o 3 que está bem no meio? Então, o x do vértice é 3. Ou seja, aqui é o eixo de simetria. Concavidade para cima. Basta achar agora o y do vértice. Eu tenho menos delta sobre 4a, ou posso aplicar o 3, que é o x do vértice, na bola de basquete. E é o que eu vou fazer. Olha lá. 3 ao quadrado, menos 6 vezes 3, mais 5. Beleza? Esse cara aqui me dá o y do vértice, porque eu taquei o x do vértice aqui, ó. 9, 3 vezes 6, 18, mais 5. Então, o y do vértice, olha só, tenho 9, gastei 18, eu devo 9. Devo 9, tenho 5, eu devo 4. Então, vou descer mais um pouquinho aqui. Vamos supor que aqui seria 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O y do vértice está aqui, ó, no menos 4. Então, esse cara aqui é o nosso vértice. Olha onde nos ajuda, nós conseguimos esboçar o gráfico. Saca só. Imagem da função g. A imagem só existe do y do vértice para cima, porque a concavidade é para cima, e aqui eu sei que não existe função. Então, no item A, é y pertencente aos reais. Tá o quê? Y maior ou igual a menos 4. Lembra que eu mostrei lá atrás? Ô, louco, negrão. Aí, ó. A menos 4. Lembra que eu mostrei lá atrás? Y maior ou igual ao y do vértice. Quem é o y do vértice? Menos 4. Olha que lindo. No caso da B, valor máximo ou mínimo? Não sei. Peraí, concavidade para onde? Para cima ou para baixo? Para cima. Então, eu tenho ponto de mínimo. Automaticamente eu sei o valor do mínimo. No caso do B, quem é o valor do mínimo? O y do vértice, velho. Quem é o y do vértice aqui no valor de mínimo? Menos 4. Mais fácil que brigar com o irmão por causa de mistura. Se ele pedisse o ponto de mínimo, certo? E esse cara aqui é mínimo, hein? Marca lá, ó. Vixe Maria. Mínimo. Tá? E por último, os valores de x menores ou iguais a 0. C. Vamos lá. Os valores de x, aonde g de x é menor ou igual a 0. Então, ele quer onde é raiz. Aonde é raiz? No 1 e no 5. Ele quer, porque ele quer menor ou igual a 0. Só que ele quer os menores, ele quer os negativos. Como ele quer os negativos, dá para ver aqui ainda? Dá. Ele quer onde vai o sinal de menos, certo? Então, vai a raiz porque está parecendo igualzinho, mas ele também quer onde tem o sinal de menos. Vamos marcar? Daqui ao divisor de água são as raízes agora. Daqui para a minha esquerda, o gráfico está para cima, é negativo. Desta raiz para a minha direita, opa, perdão, brother, positivo, ó. Ô louco, negrão. Gráfico está para cima é positivo, daqui para a minha direita é positivo. Mas repara que nesse intervalo o gráfico está abaixo do eixo x.
todo mundo aqui é negativo, exatamente aonde eu quero, além das raízes. Sussa, então o 1 vai na brincadeira, o 5 vai na brincadeira, o y está aqui dentro, a desigualdade é sempre para esse lado. Legal? Como a bolinha está fechada porque é menor ou igual, opa, pode tacar aqui, ó. Um abraço para o gaiteiro, ou seja, y pertencente aos reais, tal que y é tudo isso aqui, não esqueça do y pertencente aos reais. Faça todos os exercícios dessa unidade, cujo a página 48 em diante. Faremos a correção nas próximas aulas e eu espero ter ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Que legal!